Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão da 23ª Igreja Batista em Mesquita, meu querido irmão, amigo, que chega até nós nesse canal concebido para que não ficássemos privados da palavra de Deus aos nossos corações. A palavra de Deus que nos ensina, a palavra de Deus que nos dirige, a palavra de Deus que nos consola, a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho. É por isso que nós criamos esse veículo de comunicação. Criamos, na verdade, esse canal de comunicação para que não houvesse, apesar de haver distância entre nós fisicamente, para que não houvesse distância entre nós e o ensino da palavra de Deus aos nossos corações. Ainda estamos separados, ainda estamos num momento difícil na vida do nosso planeta. Ainda temos um bom caminho a percorrer, mas, se Deus quiser, é breve o tempo em que ainda estaremos assim. Se Deus quiser, nos reencontraremos em breve. E eu queria meditar com vocês hoje, mais uma vez, sobre quais as nossas atitudes diante desse problema tão grande. O que é que a gente tem que fazer? Quais as nossas direções? E a Bíblia, como sempre, ela nos mostra um caminho claro a seguir. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1, dos versos 2 a 6 e o 22. Vamos ler esse texto juntos. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 6 e o 22. Olha o que diz o texto sagrado. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Os momentos de dificuldades, sejam eles de qualquer natureza, quase sempre nos desestabilizam, quase sempre nos tiram do eixo, quase sempre nos colocam num momento de perplexidade e a gente fica sem saber o que fazer. Mas a estratégia melhor, a estratégia que a gente deve seguir sempre, é a seguinte: respira fundo e pensa numa estratégia, pensa num modo de agir. É na ação que nós escrevemos a nossa história. E essa história pode ou não ser digna de ser lida. Isso vai depender das nossas escolhas. Aqueles que são mais próximos de nós são os que, primeiramente, vão ler a nossa vida. E se ela for realmente interessante, como um bom livro,
eles vão indicar para outras pessoas, para essas outras pessoas lerem também. Esse texto que nós lemos da carta de Tiago dá indicações certeiras de como agir, como o crente deve agir nos momentos mais difíceis. Vamos ver quais são essas indicações. Primeiro conselho está no verso 2. Tende por motivo de toda alegria passardes por várias tribulações. Alegrem-se nas tribulações. Meu querido irmão, isso é fácil de se ler, mas é muito difícil de se viver. Não é simples. Não é alguma coisa que a gente consegue de uma hora para outra. Não é alguma coisa simples dentro da nossa cabeça para fazer. É difícil, mas não é impossível. É isso que a gente precisa ter em mente. É difícil? É, mas não é impossível. Sabe de que depende? Em primeiro lugar, da nossa disposição de fazer isso. Da nossa disposição em obedecer o que a Bíblia diz. Nos alegrar nas tribulações. E, é claro, vai haver os mais diversos tipos de tribulações nas nossas vidas. Umas mais pesadas, outras mais leves. Comece com as mais leves, mas comece. Se a gente não começar, a gente nunca vai terminar. Se a gente não começar com as mais leves, a gente nunca vai conseguir se alegrar nas piores tribulações. Mas é um mandamento. A gente precisa fazer. Alegrem-se nas tribulações. Segundo conselho, segunda indicação, perseverança deve ter ação completa. A gente precisa perseverar pacientemente nas provações. Muitas vezes, isso é uma prática comum a todos nós, quando a gente não entende o sentido de uma palavra, o significado dela, a gente vai no dicionário e procura os sinônimos dela. E é, claro, um expediente certeiro. Quando a gente entende os sinônimos de uma palavra, a gente entende ela melhor. Mas tem um outro expediente que às vezes nos dá uma visão muito melhor. Procure qual é o contrário da palavra. Procure qual é o antônimo da palavra. E aí eu fui procurar sobre perseverar. Perseverar é o contrário de abandonar. É o contrário de desistir. Se a gente não perseverar, a gente vai abandonar, a gente vai desistir. Se a gente não persevera, a gente é alguém que corre, que foge, a gente é alguém que desiste no meio do caminho. É assim que você quer ser lembrado? É assim que você quer escrever a sua história? Está sendo provado e ainda insistir com paciência parece, da mesma forma do conselho anterior, que é se alegrar nas tribulações, nas provações, parece que Deus está pedindo muito da gente. Ele já pede a gente para se alegrar na tribulação. E ainda pede que a gente insista com paciência. Parece realmente que é pedir muito. Mas Deus não faria isso. Deus não daria para nós um fardo maior do que o que a gente pode carregar. É só uma questão de hábito. É uma questão de começar a fazer. É uma questão de se dedicar, de ter disposição para obedecer.
terceira indicação que Tiago nos dá está no verso 5, e diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Leve a sua necessidade a Deus. Fale com Ele. Orar não é somente falar com Deus. A gente às vezes tem essa noção pela metade do que significa orar. Orar não é somente falar com Deus. Orar também é se calar para ouvir a resposta de Deus. Não é somente falar. Há momentos há momentos de oração que a gente precisa ficar quieto, que a gente precisa se calar, porque só assim a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus dando a resposta que a gente tanto precisa. Ele sempre sabe do que a gente precisa. Ele sempre sabe de todas as nossas necessidades. Mas o nosso Deus é um Deus pessoal, Ele é relacional, Ele quer uma relação comigo e com você. E é na oração que nós estreitamos esse laço. É na oração que a gente consegue estreitar a nossa relação com Deus. Tanto no ouvir, tanto no pedir, tanto no falar, quanto no calar para ouvir. Outra indicação que Tiago nos dá está no verso 6. Peça, porém, com fé. A gente precisa confiar. Confiar naquilo que Deus é. Ele é. Deus é um Deus que é. Ele não foi, ele não será. Ele é, e ele sempre cumpre com aquilo que ele sempre diz. Ele sempre cumpre com as suas promessas. Ele é um Deus fiel. Seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso. Se eu não entendi a resposta de Deus, o defeito não está em Deus, o defeito está em mim. E eu preciso entender isso. A gente precisa confiar. O primeiro sinal de confiança é justamente o silêncio. É justamente o se calar esperando a resposta de Deus. Esse é o primeiro sinal de confiança. Dúvida, que é o que a gente não precisa, ela frequentemente é o sinal de que a gente se acha grandinho demais e a gente quer andar com as nossas próprias pernas. E aí a palavra diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Frequentemente, quando a gente caminha com as nossas próprias pernas, a gente não chega a um lugar agradável. Confiar em Deus é confiar nos caminhos que Ele tem traçado para nós. E aí vem o verso 22, uma outra indicação, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Acontece o seguinte: para praticar, eu preciso ler, eu preciso estudar. E aí Tiago é muito enfático nisso. Ele não quer que eu ouça. Ele não quer que eu somente ouça. Esses dias eu estava conversando com um irmão nosso a respeito justamente sobre isso. Sobre a diferença entre ouvir e ler. Sobre assistir e ler. A ciência já comprovou isso. São processos mentais completamente diferentes. Quando a gente lê alguma coisa, muitas áreas do cérebro se ativam. Muitas áreas do cérebro são exercitadas. Muitas áreas do cérebro entram em atividade. Quando a gente ouve, quando a gente assiste, primeiro que ler é uma atitude ativa. Assistir é uma atitude passiva. Quando a gente lê, a gente é o construtor da história. Quando a gente assiste,
a gente é um espectador. Alguém já construiu a história pra gente e normalmente alguém já pensou pela gente. Isso faz a gente refém de alguém que já pensou pela gente. Tornai-vos, pois, praticantes. É o que Tiago diz. Praticar precisa de leitura e de estudo. Não somente ouvir. Ouvir é bom. O que nós estamos fazendo aqui é bom. Mas leia a sua Bíblia. Leia os textos. Leia e entenda. Peça ao Espírito Santo que explique para você, na sua vida, aquilo que ele quer explicar. Muitas coisas a gente pode fazer. Muitas coisas a gente tem pela frente. Muitas coisas a gente pode empreender mesmo num momento de provação, como este que nós estamos passando. Mas se a gente começar com esses, a gente já vai estar encaminhado num bom caminho. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor Deus nosso, dono das nossas vidas, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, pelo teu guiar. Muito obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo o Senhor nos alcançou e nos fez filhos teus. Nesse momento, Senhor, nós estamos passando por dificuldades. Alguns de nós com problemas nas nossas famílias, com entes queridos doentes. Precisamos, Senhor, da tua mão para nos guiar no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Seja ele qual for, Senhor, nos guia, não solte a nossa mão. Senhor, nós também ansiamos por voltar a nos reunir. Esse é um desejo muito grande do nosso coração. Atua, Senhor, para que isso possa ser possível o mais breve. Esse é o desejo do nosso coração. Senhor, precisamos do teu perdão, da tua graça e das tuas misericórdias todos os dias, porque o nosso pecado nos afasta de ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É o que nós te pedimos com um coração muito grato, não porque mereçamos alguma coisa, mas fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Senhor nos dê uma semana abençoada e abençoadora. E não se esqueça também de que o tamanho da nossa obra depende daquilo que eu individualmente fizer por ela. Que Deus nos abençoe.